Começa agora o Saber Direito Debate. Hoje nós vamos conversar com o professor Leonardo Dias Borges, ele que ao longo da semana ministrou o curso na TV Justiça e Recursos Trabalhista. Vamos lá. Primeira aula, uma introdução, a segunda, princípios, a terceira aula, aliás, segunda, tá? Recursos, princípios, não é isso? Estou correto? A terceira, recursos e aí profundidade, já tratou de alguns temas um pouco mais polêmicos, que ao longo aqui do debate também a gente pode falar um pouquinho sobre essa polêmica, a opinião do professor, claro. Recursos em espécie e também recursos em espécie continuação, ou seja, o tema aí dividido em duas aulas. Professor que também é juiz do trabalho desde 1993. Professor, uma pergunta talvez possa até parecer um trocadilhozinho, mas não. O juiz do trabalho tem muito trabalho? Eu acho que todos os juízes têm muito trabalho. Qualquer área, né? Eu acho que qualquer área. Agora, eu tenho certeza que o juiz do trabalho trabalha muito. O seu trocadilho foi muito bem colocado. O juiz do trabalho trabalha sobremaneira, reclamam das férias dos juízes, mas eu tenho conhecimento que os meus colegas e amigos mais próximos, inclusive, deixam de fruir das férias integralmente para trabalhar. E eu, particularmente, apesar da minha cor bronzeada parecer e que contribui contrariamente a isso, eu trabalho sobremaneira, como todo magistrado. A quantidade de trabalho é avassaladora. É uma coisa extraordinariamente quase incompreensível. É muita coisa. Aqui o senhor atribui, então, a essa quantidade? Bom, já que temos trabalho, temos uma quantidade enorme, então, de casos aí a decidir. E aí, qual é, na opinião do senhor, esse fator que contribui, então, para esse, digamos, esse aumento, essa demanda? Seria, por exemplo, uma maior confiabilidade na justiça trabalhista? Seria, por exemplo, ou seja, a forte atuação da justiça do trabalho nessa questão? Seria, talvez, as leis trabalhistas que realmente não são cumpridas? Ou aí um outro fator que eu gostaria, e eu já ouvi alguns comentários a respeito, que seria, por exemplo, não é necessariamente a falta de punição, porque aí a punição, quando vem, ela normalmente vem mesmo. Mas, ou seja, não é o descrédito, mas é o fator vou arriscar por parte do empregador. Vou arriscar. Se der... Eu já ouvi até comentários de algumas empresas, tem até ali uma caixinha, olha, vamos deixar isso aqui, porque a gente já comete erros mesmo, deixa essa caixinha aí. Se der algum problema, a gente usa. Eu acredito que são vários elementos conjugados. O primeiro deles me parece que é a naturalização do próprio brasileiro com essa questão da demanda judicial. O brasileiro, ele, por incrível que pareça, ele gosta da justiça. Não obstante, eventualmente, possa se ouvir isso aqui ou acolá a respeito negativamente do judiciário, eu tenho que estar naturalizado no brasileiro essa necessidade da busca incansável da justiça. A justiça comum criou o juizado especial com a ideia de desafogar a justiça ordinária. O juizado especial hoje está tão assoberbado, tão enrolado, tão cheio de trabalho como a justiça ordinária. A justiça do trabalho, que na linha do tempo buscou resolver esses conflitos entre o trabalho e o trabalhador, também foi aumentando a quantidade de ações que nela iam desaguando. E mais, com o aumento da competência da justiça do trabalho por força daquela emenda constitucional número 45, essa questão da judicialização dos diversos temas voltam com maior contundência, com uma maior carga para o judiciário trabalhista. Então, me parece que uma dessas questões estaria focada na própria naturalização do brasileiro em buscar o judiciário. A segunda questão seria no sentido de que o judiciário, quando ele é procurado, ele dá a resposta ao cidadão. Eventual demora aqui ou eventual demora acolá, eu até arriscaria em dizer para você hoje que nos domínios do judiciário trabalhista é patológico. Se nós formos analisar dados que estão disponibilizados no próprio site do CNJ, vamos verificar que o prazo
de tempo de um processo trabalhista, ele estaria dentro daqueles dizeres constitucionais principiológicos do tempo razoável de duração do processo. Então, há também o elemento de confiança do cidadão. Ele busca a justiça do trabalho, ou o judiciário como um todo, porque confia. Ninguém vai procurar quem não confia. A pessoa vai ao padre porque confia no padre. O filho busca o conselho de um pai ou o conselho de uma mãe porque confia nos conselhos que lhe serão dados. Da mesma forma, a pessoa vai ao judiciário porque confia no judiciário. Exato. Agora, no judiciário trabalhista, há um outro elemento muito interessante. O que acontece no judiciário trabalhista? Se você compra um carro a prazo, você paga o carro. Se o cidadão que nos assiste compra uma roupa a prazo, no cartão de crédito, debitado em tantas parcelas, aquela dívida, aquela obrigação será naturalmente adimplida. Então, a lógica do sistema é a existência de débitos, de compras realizadas, de transações realizadas ao longo do prazo, questões compradas a prazo, bens comprados a prazo, e a lógica é o funcionamento. Só vai para o judiciário comum, não obstante o número absurdo de ações, aquelas questões que patologicamente não foram cumpridas pela via ordinária. No judiciário trabalhista, a lógica é outra. Nas matérias relativas à competência originária da Justiça do Trabalho, que são aquelas questões da relação de emprego, normalmente o brasileiro também naturalizou um hábito muito negativo. E aí o empresariado, de um modo geral, claro que não são todos, que é o vá procurar os seus direitos na justiça. Então ele sabe que se não pagar as horas extras, que se não pagar o aviso prévio, que se não depositar o fundo de garantia, nada vai lhe acontecer. Ele, quando muito, pagará algum dia aquela obrigação inadimplida. Isso quando ele não faz um acordo judicial por um valor muito menor do que aquela dívida. Ou pior, para outra caixinha que eu citei, a caixinha, ou aquela hipótese de que ele ainda tem a sorte de pegar o autor com um advogado inexperiente, ou o próprio autor faltar à audiência de instrução, e ele mesmo sem ter razão, acaba ganhando o processo. Então, todos esses elementos conjugados, junto com esta lógica que funciona no direito do trabalho, tem levado a um volume cada vez maior de ações no judiciário trabalhista. Se aumentar o número de juízes resolve o problema? Não. Se mudar a legislação resolve o problema? Não. O que é que resolve o problema? Você já tocou perfeitamente numa das questões, a punição. Se houver uma atuação preventiva de um órgão ministerial de forma mais contundente, porque o Ministério do Trabalho já faz, através de suas delegacias regionais, uma atuação preventiva, mas ela ainda não é suficiente. Então, se houver uma atuação preventiva, se os valores das multas forem mais elevadas, é possível, isso é um exercício de futurologia, é possível que essa situação se abrande um pouco. Que aí a gente consiga corrigir talvez essa fase. Alguma coisa. Bem, nós vamos a um rápido intervalo, em seguida estaremos de volta com o programa Saber Direito. Lembre que você pode participar do programa por meio do endereço eletrônico saberdireito@stf.jus.br. Até já. Estamos de volta com o Saber Direito Debate. Hoje estamos conversando com o professor Leonardo Dias Borges, ele que ao longo da semana ministrou o curso Recursos Trabalhista no Saber Direito. Lembro que você pode participar do programa por meio do endereço eletrônico saberdireito@stf.jus.br. O programa está disponível no canal da TV Justiça no YouTube, no endereço www.youtube.com/saberdireito-debate. Bem, professor, no bloco anterior nós falávamos aí, o senhor deu uma perspectiva de algumas possíveis soluções para talvez uma melhoria nesse sistema trabalhador, justiça, empregador. Vamos voltar a falar um pouquinho aqui ainda da justiça trabalhista. Nós temos lá um conceito, por exemplo, no Código de Defesa do Consumidor, que é uma tentativa de equiparação. Né? Aquilo que estaria talvez mais forte, de um lado, seria o comerciante, né? A indústria, o comércio, enfim. Por baixo estaria ali
o consumidor. Para fazer um nivelamento, nós temos, então, um código, e aí, para tentar dar um tratamento igual. Nós temos isso na Justiça do Trabalho, na Justiça Trabalhista, essa é a visão que a gente pode ter também, uma tentativa de equiparar o trabalhador, e aí, dadas nossas características, alguns, inclusive, de uma forma muito simples, né? Muito simplória mesmo, essa é a tentativa, essa é a visão que nós poderíamos ter. Eu tenho refletido bastante ultimamente sobre essa questão. Nós, brasileiros, naturalizamos alguns valores que me parecem que hoje já se encontram ultrapassados. Por exemplo, a ideia do hipossuficiente. O que vem a ser hipossuficiente? Você sabe que eu fiz uma pesquisa de campo, foi apenas uma pesquisa exploratória, conversando com vários operadores do direito, ninguém conseguiu responder a contento o que seria o hipossuficiente. Então, a nossa sociedade, ela se adaptou, ela se acostumou e acabou por naturalizar esta dependência estatal, esta dependência de uma invasão do poder na atividade volitiva do próprio cidadão. E isso significa dizer que é comum se estabelecer algumas premissas como essas. O juiz do trabalho pode inverter o ônus da prova porque o empregado é hipossuficiente, o empregador não é. O empregador já deve entrar na justiça com 10 jogadores, enquanto o empregado entra com 11 empregadores. Eu não estou dizendo que isto seja certo ou que isto seja errado. O que eu estou simplesmente dizendo é que, através de frutos de minha própria observação empírica, eu tenho chegado a algumas conclusões, frutos dessas reflexões, que dizem respeito à naturalização de valores que me parecem, num dado momento, equivocado. Então, por exemplo, numa ação em que há um menor de idade, este menor de 16 anos, esse menor de 18 anos, assistido pela mãe, a mãe contrata um advogado que ela reputa um advogado idôneo, honesto, bom, capaz de defender os interesses do seu filho menor, que é trabalhador, diante de um juiz que pressupõe-se todas aquelas questões que todos nós sabemos, diante de um julgador. Para que chamar o Ministério Público? Será que aquela mãe é tão retardada que não consegue contratar um advogado para o seu filho, que trabalhou inclusive? Será que aquele juiz não tem capacidade de aplicar uma estrutura normativa que lhe é ofertada diante de um caso concreto? Então, essas questões me leva a uma reflexão de até que ponto o Estado deve realmente procurar gerir, administrar essas questões que estariam desequilibradas. Será que a presença de um advogado não supriria a presença do Ministério Público na qualidade de custos legis numa situação como essa? Isso por um lado. Por outro lado, também me parece razoável que em certas situações possa realmente o Estado trabalhar em favor do cidadão e não necessariamente em favor do hipossuficiente, porque se diz normalmente que o trabalhador ele é hipossuficiente econômico, ele é hipossuficiente no sentido de que não pode gerir o seu próprio negócio processual, se é que o processo é um negócio. Disse que o consumidor, que você, somos hipossuficientes do ponto de vista do conhecimento quando adquirimos um produto. Então, determinados conceitos, eles precisam ser melhor trabalhados. Não obstante essa questão, como eu estava dizendo, me parece que o Estado deve, sim, em determinadas situações, colocar a sua mão. O Estado deve oferecer um serviço de defensoria pública, tanto na esfera estadual como na esfera federal, inclusive no judiciário trabalhista. É uma forma de se dar o equilíbrio ao cidadão, porque este princípio da igualdade,
Que igualdade é essa? Então, a igualdade à brasileira não é aquela igualdade que nós estamos acostumados a ver diante dos novos paradigmas. Ainda se invoca, e olha a eficiência do brocardo de Rui Barbosa. Nós não éramos nascidos quando Rui Barbosa disse que deve se tratar de forma desigual aqueles que são desiguais. Mas qual foi o contexto que o gênio Rui Barbosa disse isso? Qual o momento histórico? O que vivia o país? Será que esse eficiente brocardo, que ele é citado até hoje como um mantra sagrado, até que ponto este brocardo ele ainda possui a eficácia? Até que ponto, dentro de uma sociedade moderna, com novos paradigmas, com uma nova visão social, esse brocardo deve ser utilizado tal qual ele era utilizado pelo seu avô, pelo meu avô, pelo seu bisavô, pelo meu bisavô. Então, há de se encontrar a via média em que o Estado pode, sim, continuar interferindo na vida do cidadão, porque essa é, inclusive, uma das funções do Estado. Fornecendo, por exemplo, estrutura. Fornecendo estrutura, começando na educação, começando nos colégios, nos hospitais e terminando no Poder Judiciário. Eu juro a você, eu gostaria de ter menos 14 mil processos. Se você me deixassem com 3 mil processos por ano, o que já seria muito, eu ficaria tão feliz quanto estou, mas teria condições de me dedicar melhor aos processos existentes. Então, isso tudo faz parte de um grande problema, de uma aprofundado problema. E aí vem a pergunta que eu já ouvi de um grande sociólogo: a quem interessa isso tudo? Bem, nós vamos fazer aqui mais um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta com o Saber Direito Debate. Até já. Estamos de volta com o Saber Direito Debate. Hoje nós estamos conversando com o professor Leonardo Dias Borges, que ao longo da semana ministrou o curso na TV Justiça no Saber Direito e Recursos Trabalhistas. Ele que também é juiz do trabalho desde 1993, titular da 70ª Vara do Trabalho no Rio de Janeiro, e atualmente funcionando como juiz convocado na 8ª turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, Rio de Janeiro. Então, desembargador. Desembargador ainda não, apenas juiz convocado. É convocado? Tá. É que eu já estou querendo lhe promover. Eu agradeço. Que Deus escute a sua fala. Vai vir. Bom, professor, lá no início, sim, do programa, logo do primeiro bloco, talvez me respondendo aí a primeira questão que nós colocamos aqui, questão já trabalhista, mas o senhor disse assim, devido à minha cor bronzeada, apesar disso, mas não, eu tenho muito trabalho. E se apesar, isso eu quis fugir foi da praia, fazendo uma ligação carioca, bronzeado e trabalho? Amigo, eu sou um sujeito que ama a vida. Eu amo extraordinariamente a vida. O que eu puder aproveitar da minha vida, inclusive com o trabalho, porque nós até conversávamos brevemente antes desse nosso bate-papo, de que eu sou uma pessoa extremamente feliz. E talvez bem resolvida por conta disso. Eu tenho uma família extraordinária. Eu tenho uma vida, não sou rico, eu escolhi a magistratura. Se eu quisesse ser rico, teria escolhido outra profissão. Então a riqueza não é material que me seduz. A riqueza que me seduz é a riqueza da vida, é a riqueza da saúde, é a riqueza de estar junto com a família, de fazer o que eu amo. Então, quando eu disse apesar, é porque, infelizmente, eu não posso andar com o sol embaixo de um braço e os processos embaixo do outro braço e a família nas costas e as aulas na frente. Como um canguru leva seu filho na bolsa. Infelizmente, eu não posso fazer isso. Se eu pudesse, eu seria, assim, plenamente satisfeito nos meus anseios. Seria ainda mais feliz ainda, né? Agora, quando o senhor diz que está satisfeito com o que faz, eu poderia tentar fazer colocar uma dúvida aí, ou talvez uma nota para as duas coisas, que é o magistério e a sua atuação no judiciário. Poderia. Eu comecei a vida profissional e quando eu a comecei fui muito longe da judicatura. Quando eu era criança, e talvez esse tenha sido o seu sonho, o sonho do nosso câmara, eu acreditava que podia modificar o mundo.
Mas foi o mundo que acabou me modificando. Eu tinha o cabelo comprido, eu um dia fui muito jovem e eu alimentava este sonho de mudar o mundo. E de que forma eu pensei que eu modificaria o mundo? Através da música. Você sabe que eu comecei a minha vida profissional como músico profissional. Aos 7 anos de idade, minha mãe me colocou no Conservatório Brasileiro de Música. Eu aprendi música de ouvido para aprender piano clássico. Aos 11 anos eu comecei a tocar violão clássico. Eu consegui desenvolver um amor tão grande com a música que eu resolvi me tornar músico. E aí eu percebi que, embora esse meu sonho pudesse ser realizado, eu pelo menos precisava comer. O juiz não ganha bem, mas eu, graças a Deus, consigo dar uma boa educação para minhas filhas, eu consigo comer razoavelmente bem, estou até um pouco gordinho, mas o músico tem dificuldades, dependendo do músico, até para comer. E eu vi que, como músico, realmente eu ia me satisfazer um lado, mas a minha fome não seria satisfeita. Fiz concurso para o Banco do Brasil e passei. Então, eu conjugava a minha parte alimentar como funcionário do Banco do Brasil e minha parte de satisfação, de felicidade com a música. Mas isso era antagônico, havia algo paradoxal. As peças não se encaixavam. Resolvi então fazer direito e através do direito eu passei a ter uma percepção diferenciada do mundo e me realizo plenamente no direito. E aí, de advogado para juiz, e também tem vários artigos publicados, algumas obras. Eu gostaria, inclusive, aliás, já que estamos falando em obras, já gostaria de entrar aqui na nossa parte de indicações de literatura. Eu gostaria que o senhor já comentasse essa primeira obra que o senhor mesmo traz aqui para a gente, que é os rituais judiciários e o princípio da oralidade. Está aqui. Muito bem. Essa obra, ela é uma obra extremamente sedutora do ponto de vista jurídico reflexivo. É a tese de mestrado de Bárbara, que é uma excelente jurista, e ela demonstra com muita grandiosidade as diferenças existentes entre aquilo que está nos domínios da doutrina e as práticas que são realizadas no nosso dia a dia. Ela consegue demonstrar que a oralidade, não obstante ela seja um elemento da mais alta relevância, através de estudos empíricos, através de pesquisas de campo, ela consegue demonstrar que a oralidade não é vista pelos magistrados, que são os principais atores dos processos, que essa oralidade não é vista como um elemento, que o cidadão não tem voz no poder judiciário através da oralidade, que a oralidade ela é só e tão meramente observada do ponto de vista formal. E a partir desse discurso, ela desenvolve toda a sua ideia, que não dá para nós falarmos aqui em alguns minutos. Eu recomendo a leitura desta obra, porque ela é de um grau de reflexibilidade extraordinário. Nós temos aqui uma outra indicação, direito e democracia, entre factualidade e também a validade. Habermas é um doutrinador que não pode ser esquecido e não pode faltar à biblioteca de nenhum operador do direito. As suas teses e as suas teorias, elas são transportadas em seus livros e não podem ser esquecidas. E esse livro é um exemplo disso. Manual dos Recursos. É um livro de extrema utilidade para o advogado, para o operador do direito. Araquém de Assis, ele aborda as questões do sistema recursal com uma maestria extraordinária. Embora, apenas uma questão de observação, embora esse livro não seja voltado para o processo do trabalho, porque ele visa o sistema recursal do processo civil, ele serve, ao menos a sua parte geral, como uma luva ao processo do trabalho. É uma leitura, são livros imperdíveis. Teoria dos Direitos Fundamentais, é esse? Robert Alex é, sem sombra de dúvida, hoje o maior porta-voz da modernidade. A jurisdição constitucional que abriu no universo brasileiro
um novo olhar, um novo prisma, não pode ser entendida sem o acompanhamento doutrinário desse extraordinário Robert Alexy. Então, são obras que eu humildemente recomendo a todos os operadores do direito. Ok, agradeço imensamente ao professor Leonardo Dias Borges e por aqui fica o Saber Direito Debate. Obrigado e até o próximo programa.